Boa tarde, boa noite a todas e todos. É um prazer grande estar aqui no Hub da Amazônia para iniciarmos um painel construído para falar de financiamento climático, mas alternativas mais criativas para o financiamento climático. Esse painel ele vai abordar uma nova operação do Banco Mundial que vincula sustentabilidade fiscal e conservação florestal no Amazonas. O AM Pro Sustentabilidade, com 592 milhões de dólares em financiamento para reforçar a governança fiscal, ambiental, modernizar órgãos ambientais da estrutura do governo do estado do Amazonas e também premiar municípios com melhores resultados ambientais e estimular políticas para a bioeconomia e uma economia também de baixo carbono. O objetivo dessa sessão, portanto, é trocar experiências e debater como os estados amazônicos podem adotar novos modelos que vinculam metas fiscais, sustentabilidade ambiental, mas também mecanismos inovadores que possam compensar os resultados ambientais de cada um dos estados. Então, esse painel ele pode servir como exemplo, como modelo para outros estados como alternativas também ao financiamento climático. Estão previstos também nessa sessão como meta vinculante, vinculada aos compromissos do AM Pro Sustentabilidade, a assinatura pelo governador do estado da contratação da banca, que vai fazer o primeiro concurso público da SEMA no Amazonas, com 159 vagas, e também como uma meta que foi apoiada desde o início pelo Banco Mundial na estruturação do nosso arcabouço legal de RED+, e hoje se concretiza com a assinatura do primeiro contrato de RED+, em unidade de conservação do estado do Amazonas. E para compor essa mesa, eu convido o governador do estado do Amazonas, o excelentíssimo senhor Wilson Lima. Por favor, governador. Representante do Banco Mundial, responsável pela operação do AM Pro Sustentabilidade, Irving Denise. O chefe executivo para o Brasil da Força Tarefa para Governadores do Clima e Floresta, Carlos Aragon. A secretária executiva de Meio Ambiente do Amazonas, Fabrícia Arruda. E o fundador e CEO da Future Climate Group, Fábio Galindo. Essa é uma sessão que cada palestrante vai ter de 10 a 15 minutos para fazer uso da fala. E eu começo essa apresentação chamando o responsável pelo AM Pro Sustentabilidade, pela parte do Banco Mundial, senhor Irving Denise. Por favor, microfone. Obrigado, secretário. Boa tarde a todos. Meu nome é Irving Denise, do Banco Mundial. Eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar, digamos, os esforços dos governadores da Amazônia Legal pela liderança, digamos, na promoção da proteção florestal, né, e, digamos, na governança ambiental e responsabilidade fiscal. Eu acho que tem sido, digamos, fundamental no alcance, digamos, no progresso do Brasil, digamos, em sua redução de desmatamento. Eu gostaria de destacar principalmente o estado de Amazonas, né, pela maneira inovadora de ter, digamos, combinado e alinhado objetivos de responsabilidade fiscal com, digamos, governança e ambiental. E o desafio do estado de Amazonas não é pouco. Só imagina o território. 1,5 milhão de quilômetros quadrados, comunidades muito remotas, difíceis de alcançar, mas também episódios, digamos, de seca prolongada, de incêndios, de cheias, né? Mas, no entanto, digamos, a gente tem visto, digamos, a redução, uma tendência muito interessante de redução de desmatamento, uma boa
preparação frente aos incêndios e redução, digamos, dos focos de incêndios. Então, isso, digamos, mostra, digamos, tanto o desafio, mas, ao mesmo tempo, também a eficácia das políticas públicas. A nossa parceria com o Estado de Amazonas, parceria com o Banco Mundial, nos últimos 5 anos, tem sido principalmente ao redor, digamos, de operações de financiamento de políticas de desenvolvimento, por um monto de 785 milhões de dólares. E essas operações de desenvolvimento, digamos, de políticas, têm apoiado, digamos, um programa coerente de reformas, tanto fiscais, como ambientais e institucionais. E vem sendo, digamos, complementado por investimentos, que seja pelo Global Environment Facility, o programa de paisagens sustentáveis amazônicos, mas também programas de fortalecimento de capacidades em governança ambiental e resiliência. E essa operação de políticas de desenvolvimento, ela tem, digamos, abordado, eu diria, 3 desafios principais. Digamos, a parte, digamos, fiscal, né? Digamos, o espaço fiscal que, às vezes, é pouco para sustentar políticas ambientais e de clima. Né? 2, a falta de incentivos para que municípios e empresas reduzam o desmatamento. Né? E 3, as instituições. O Banco Mundial presta muito atenção a instituições fortes, né? Instituições, digamos, permanentes e com, digamos, modernas. Né? Então, esse DPF, que a gente chama, essa política de desenvolvimento, tem abordado essas, digamos, essas dificuldades. Né? Por um lado, digamos, a parte fiscal, o espaço fiscal, essa operação ela apoia uma reestruturação da dívida do Estado, né? E também, digamos, políticas públicas eficientes, e se espera, digamos, abrir um espaço fiscal de 300 milhões de dólares ao longo dos próximos 5 anos, que vão permitir justamente sustentar políticas ambientais de fiscalização, de monitoramento ambiental. Por outro lado, digamos, esses incentivos fiscais também para os municípios, e aqui estou falando do fortalecimento do ICMS ecológico, né, digamos, de fortalecer, digamos, as transferências do ICMS ecológico em base a resultados, em base a, digamos, taxas de desmatamento reduzidas e incêndios reduzidos, mas também para fortalecer empresas privadas para, digamos, criar empresas verdes e cadeias de valor sustentáveis. Por outro lado, também estamos falando, digamos, de fortalecer diretamente as instituições, e aqui estou falando da SEMA e, digamos, do IPAM, com a contratação de carreira entre agora e fim de 2027, não é, Eduardo? De 300 profissionais de carreira, que justamente são fundamentais para, se eu posso dizer, governar um território, digamos, tão grande como o estado de Amazonas. E, finalmente, isso é parte da sessão de hoje, é sobre o financiamento ambiental. E aqui uma das reformas políticas apoiadas pelo DPF é justamente essa lei de REDD+, que vai permitir a monetização de créditos de carbono de alta qualidade ambiental e social até 200 milhões de dólares, né, no futuro breve, e, ao mesmo tempo, também, digamos, a reforma do sistema de multas ambientais. Então, tudo isso, digamos, são reformas de políticas realmente estratégicas, muito importantes para essa operação.
Ao mesmo tempo, o Banco Mundial tem criado um Financial Framework for Incentives, que é um arcabouço de incentivos, digamos, financeiros, principalmente para incentivar os mutuários a, digamos, fazer esforços que vão mais além das fronteiras do Estado ou do país, né? E, nesse caso, como se diz, um grant de 22 milhões de dólares de cofinanciamento a essa operação de política, por um lado, para aumentar a ambição do Estado, tanto na redução de desmatamento, mais além dessa operação de 2 anos para, digamos, os próximos 15 anos, não é, Eduardo? E, ao mesmo tempo, também para acelerar a contratação, digamos, desses profissionais da SEMA e do IPAM. Então, por parte do Banco Mundial, estamos muito comprometidos a ajudar, a apoiar a operacionalização dessas reformas, de estar engajados na operacionalização da lei de RED+, e tudo isso para, digamos, trabalhar de maneira conjunta um Estado mais resiliente, digamos, na dimensão fiscal, ambiental e societal. Então, isso, por minha parte, Eduardo, a perspectiva do Banco Mundial. Oi. Muito obrigado, Irving. Eu quero muito destacar a iniciativa da construção desse modelo de financiamento climático, porque aqui durante a COP a gente tem visto vários esforços dos estados da Amazônia em trabalhar com agendas que possam pagar os resultados pelas reduções de emissões. Vários optaram pelo RED, vários optaram por financiamento direto a projetos envolvidos na redução dessas emissões, e o Banco Mundial desenvolveu um novo mecanismo baseado nessa transação, que, na minha avaliação, é uma das mais inovadoras do mundo. E foi um prazer grande trabalhar em conjunto com o Banco Mundial e com toda a equipe do governo do estado do Amazonas para desenvolver um mecanismo como esse, que eu tenho certeza que ele é replicável para outros estados da Amazônia nos modelos e nas bases que foram construídos no Amazonas. Antes de passar para Fabrício, eu queria que o Carlos Aragon, que é o diretor executivo da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Floresta no Brasil, pudesse comentar um pouco da experiência, Aragon, dessa coordenação do GCF, de discutir impactos de políticas de pagamento de serviço ambiental e também de remuneração desses esforços. Em que pé os estados estão? Como andam as negociações e como andam os modelos e os exemplos que nós temos a respeito de mecanismos como esse? Aragon, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Eduardo. E obrigado ao Estado do Amazonas pelo convite e pela oportunidade de participar. Parabéns pela iniciativa e pelo título do painel. Eu creio que se todos os estados subnacionais ou governos nacionais fossem definir estratégias sérias, reais, que geram um impacto efetivo na redução de emissões, deveriam começar as discussões de financiamento com a questão da governança fiscal. Na verdade, a governança fiscal eu creio que é fundamental para qualquer processo e qualquer decisão relacionada aos temas da COP. Permita-me abordar 2 aspectos centrais da COP 30, que eu creio que é uma síntese das discussões. O primeiro é que todo mundo fala ação climática, vamos para a ação. Isso significa que precisamos de resultados efetivos. Isso significa que ou reduzimos o desmatamento ou reduzimos o desmatamento. Não há caminho do meio. E a gente vai ter que fazer isso necessariamente. Então, a conservação é uma necessidade. E a segunda, financiamento. Hoje, no painel anterior e nos painéis que foram realizados ao longo da tarde aqui no consórcio, se falou dos compromissos de 100 bilhões, 400 bilhões, 1 trilhão de dólares por ano. Financiamento, fundamental. Sem dinheiro, a gente não vai conseguir fazer as transformações. Então, nesse contexto, eu queria abordar um pouco a importância da iniciativa do Amazonas de trabalhar na governança fiscal, que tem 3 pilares fundamentais. O primeiro seria
o financiar serviços e investimentos com estabilidade. E por que isso é essencial? Porque na dinâmica da nossa economia, o mercado não resolve os problemas por si só. A gente precisa de mecanismos efetivos, mecanismos, vamos chamar, financeiros ou mecanismos de gestão ambiental fundamentais para promover as transformações necessárias. Eu creio, alguém mencionou o ICMS ecológico, o colega do Banco Mundial, né? O sistema de pagamento por serviços ambientais, que já tem sido adotado no estado do Amazonas, Rede Mais e outros tantos. Então, nós precisamos financiar o que o Estado tenha capacidade de financiar essa ação. O segundo pilar da governança fiscal é manter sob controle as despesas. Significa que o Estado vai ter dinheiro, um remanescente para poder fazer alguma coisa. Veja, se deixamos as coisas, que o mercado haja por si só e resolva tudo, não vai resolver, nós precisamos do Estado. E a única forma de que o Estado consiga dar uma resposta mínima é tendo capacidade de pagamento, quer dizer, tem que ter controle nas despesas. E o terceiro, garantir uma previsibilidade de longo prazo. Um Estado falido não pode prever nada. E um Estado falido não pode fazer nada. E o caminho que o Amazonas está construindo com a governança florestal é sentar as bases de um futuro diferente. Então, a governança fiscal é uma condição fundamental para a implementação de políticas públicas de longo prazo. E qual é a relação entre essa disciplina fiscal e a conservação ambiental, que é o tema central da nossa conversa? Obviamente, com previsibilidade fiscal, é possível garantir a gestão ambiental. É o caso da decisão tomada pelo governo do Estado de promover um concurso público, né? Vamos fortalecer a gestão florestal. Com equilíbrio fiscal, é possível também consolidar as bases para um novo modelo de desenvolvimento. Quer dizer, a gente não pode deixar o mercado agir sozinho. Se a gente não faz algumas correções do mercado, fomentando oferta, fomentando demanda, melhorando as condições de licenciamento, fazendo um licenciamento mais efetivo e outros tantos, cadastro ambiental rural, outros instrumentos de gestão ambiental e não ambiental, porque também as condições de competitividade do Estado são fundamentais, a gente não vai resolver. Então, estamos sentando as bases de um novo modelo. E, obviamente, tendo recursos de investimento, é a única forma de promover as transformações necessárias para que as coisas mudem, para que a gente possa ter o patrimônio que é a floresta, que a gente vai ter que conservar e, ao mesmo tempo, gerar o bem-estar. E há um elemento central que está na fala, ou foi na fala, na pergunta motivadora do Eduardo, que tem a ver com financiamento. Ter capacidade dentro do Estado para correr atrás desses novos financiamentos é fundamental, né? Desde a primeira COP, e basicamente desde 2010, mais ou menos, quando foram definidos, 2014, as regras de Rede Mais, todos os estados subnacionais, e o Amazonas tem sido um estado que liderou esse processo, porque foi um dos primeiros em definir, em aprovar uma lei de clima, né, de combate às mudanças do clima. Tem se trabalhado em busca de financiamentos, em busca dessas soluções, e até agora nós não temos conseguido a escala suficiente. Temos alguns recursos, KfW, no governo do Estado, mas não suficientes. Então, o grande salto vai ser dado quando a gente consiga dar esse pulo de escala. E ele só vai ser possível tendo um Estado eficiente e capaz de responder a essas demandas que hoje o contexto nos coloca em frente. Então, parabéns ao Estado do Amazonas pela iniciativa e, obviamente, eu vejo que é a única forma de promover uma mudança real no modelo de desenvolvimento fazendo o investimento que vocês estão fazendo. E, na verdade, deveria ser um modelo a seguir em todos os estados. Se a gente não tem uma governança fiscal interna, com um Estado eficiente, um Estado capaz de fazer as entregas necessárias e se preparar para buscar novos recursos, creio que não vamos sair do lugar. Então, parabéns pela iniciativa e destacar que isso só é possível com vontade política e com um esforço. Certamente, o governador e toda a equipe fez opções ao escolher o investimento nesse modelo de governança fiscal e conservação ambiental, porque deixou de fazer algumas coisas para poder fazer outras. E essa decisão política é fundamental nesse processo e certamente tem um custo associado. Obrigado, Aragão. Quero só reforçar 2 pontos da sua fala, que eu achei extremamente importante, desde tudo que você mencionou, que é essa estrutura capaz de permitir governabilidade da gestão ambiental. Ou seja, pensar a longo prazo requer um planejamento, tanto financeiro, fiscal, adequado. E
não falei na minha fala inicial, mas refletindo naquilo que você falou, acho que o passo desenhado, tanto pelo governo do Estado do Amazonas, junto com o Banco Mundial, é esse componente da inovação. Eu preparo o Estado fiscalmente para essas bases futuras. Eu não tenho ideia que é um modelo que vai trazer muito mais recursos financeiros para o Estado, porque é encarado como investimento, né? Então, acho que esse é o ponto da estratégia. Por falar de investimento, eu queria... Eu não ia abrir a fala para o Galindo, porque ele ia assinar o contrato, mas eu acho que a gente acabou falando nas reflexões sobre financiamento da agenda climática, e o Galindo é CEO de uma das maiores empresas de gestão de ativos ambientais, entre eles, Redmais, né? E a empresa do Galindo é uma das que tiveram projetos aprovados, e é o primeiro projeto aprovado no âmbito da comunidade para a contratação do governo do Estado. Eu queria essa sua reflexão, Galindo, a respeito do potencial de financiamento das iniciativas de conservação ambiental, mas a necessidade de fazer isso junto com segurança jurídica, segurança fiscal, segurança na regularização fundiária das áreas, o quanto isso impacta um negócio de iniciativas promissoras como o Redmais, por exemplo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns ao Banco Mundial e ao governo do Estado, que fazem uma parceria literalmente disruptiva. Se a gente está falando de legado na COP, talvez esse seja um grande legado, essa seja uma grande entrega, que é colocar o Estado do Amazonas naquilo que a gente chama de projeto de longo prazo. O Brasil é acostumado com os pequenos voos de galinha, mas quando o Banco Mundial e o governo do Estado liberam espaço no orçamento para atrair mais capital e fazer mais investimento, a gente começa como brasileiro a sentir que nós estamos no caminho certo. Políticas públicas sustentadas por financiamento. Não adianta nada a gente ter o soft power se a gente não tiver o hard power do capital. Então, política pública com espaço orçamentário e capacidade de investimento significa a combinação perfeita de combinação de floresta e desenvolvimento social. Parabéns, Banco Mundial, por escolher o Estado que, está no coração da Amazônia e, 2, tem governança pública que consegue suportar esse tipo de projeto. Do ponto de vista do programa RED que o Estado abraçou, o Taveira já colocou que alguns estados da Amazônia selecionaram diferentes tipos de instrumentos e eu acredito que o governo do Amazonas apostou num instrumento mais certo. O primeiro ponto da discussão do porquê o RED não se desenvolve no Brasil, e especialmente na Amazônia, é a questão da regularização fundiária. Então, quando o governo escolhe não fazer em propriedades privadas e fazer em unidades de conservação, onde a certeza da propriedade da terra é de 100%, o investidor internacional começa a olhar com melhores olhos. O segundo ponto é que alguns estados fizeram escolhas bilaterais e o Estado do Amazonas fez a escolha que manda a lei brasileira, que chama-se processo licitatório competitivo, para selecionar a melhor proposta submetida pelos players privados. E o Estado do Amazonas, é bom que se diga, das 42 unidades de conservação, teve 33 agentes executores cadastrados, recebeu mais de 70 propostas e selecionou 5 empresas diferentes, o que faz com que aqui a gente possa se orgulhar de uma palavrinha mágica para os gringos que chama-se compliance, um processo conduzido com a mais alta barra de compliance. O terceiro é que esse programa respeita a lei brasileira do ponto de vista da licitação, respeita a lei brasileira do ponto de vista da repartição de benefícios e, o mais importante de todos, a oitiva das comunidades no momento anterior, que é antes do projeto, durante o projeto e ao longo de toda a vida do projeto, porque quem entende 2 linhas sobre unidade de conservação sabe que ela é regida por algo que se chama comitê gestor. E quem tem assento no comitê gestor é paritário, é o Estado e é a comunidade, de modo que qualquer passo desse programa RED desenvolvido em unidades de conservação, ele vai contar com a chancela
par e passo da comunidade que vive nesse território ou no entorno dela. Por isso que eu acredito que o governo do estado do Amazonas fez uma escolha perfeita, Taveira, e aqui vão os louros a você, a Fabrícia, ao todo o time da SEMA, porque ao invés de escolher o head jurisdicional, que é um passo cumprido do ponto de vista de governança, escolheu o head em unidades de conservação, em territórios mais sob controle, usar esse momento como pilot phase, para depois lançar um jurisdicional com a experiência e os learnings dos heads na unidade de conservação, pode fazer o Amazonas ter uma política inteligentíssima de longo prazo, onde programas RED e unidades de conservação convivem com programas RED privados e são todos abraçados debaixo de um grande programa RED jurisdicional numa política ambiental e social de longo prazo. De modo que hoje, governador Wilson, você, a sua equipe e o Banco Mundial começam a escrever o nome na história daquilo que pode ser instrumentos efetivos de financiamento climático para o desenvolvimento dessa nova economia que a gente imagina que congregue 3 andares, o andar da governança, o andar da conservação da floresta e da biodiversidade e o mais importante dele, com as pessoas no centro. Essa é uma grande iniciativa que a nossa companhia, tem orgulho de fazer parte e 2, assume o compromisso de entregar o melhor possível para que isso sirva de exemplo para o Estado, para as demais unidades de conservação e para toda a solução da Panamazônia que busca instrumentos de financiamento climático de longo prazo. Apenas para dividir com todos que nos ouvem agora, no ano passado nós fizemos um pilot fishing apresentando esse modelo para 10 investidores na Semana do Clima em Nova York. Dos 10 investidores que tiveram contato com o modelo, veio uma sinalização positiva, propostas indicativas de que, se o Estado colocar de pé exatamente isso, esses carbonos têm interesse efetivo da demanda internacional de créditos. Ou seja, temos um caminho a seguir, nós temos um plano. Obrigado, Galindo, obrigado pela parceria desde o início, no desenvolvimento de toda a discussão, e registrar que, muitas vezes, quando se fala nas iniciativas de união entre privados e públicos, muitas vezes se olha de uma maneira preconceituosa, né? E o Estado do Amazonas demonstra cabalmente que é possível construir de maneira democrática, seguindo os princípios legais, unindo essa tríplice hélice, comunidade, empresas, estados, para benefício de uma ação que é uma política pública de longo prazo. Obrigado pelas palavras. E agora eu passo para a Fabrícia Arruda, que na área técnica da Secretaria coordenou toda a parte da inteligência por trás dos arranjos e compromissos do Estado do Amazonas no AM Pro Sustentabilidade. E aí, Fabrício, eu queria que você explicasse um pouquinho os compromissos assumidos e por que a importância hoje do que a gente vai entregar, como eles se conectam já como resultados concretos desse arranjo inovador entre Governo do Amazonas e Banco Mundial. Obrigada, secretário Eduardo. Primeiramente, quero desejar boa noite a todos. Eu não sei se vai passar aqui. Essa apresentação que está em tela, se puder projetar. Obrigada. Bom, pessoal, como já dito, essa operação de crédito, né, a gestão fiscal, juntamente com a governança ambiental, ela trouxe alguns compromissos em que o governo do Estado do Amazonas precisou assumir. E agora eu trago para vocês alguns compromissos assumidos, alguns compromissos já concretizados do andamento dessa operação de crédito junto ao Banco Mundial. Então, essa operação com o Banco Mundial, ela trouxe uma contrapartida finalística para o Estado de governança e gestão ambiental, componentes econômicos e componentes socio-bioeconômicos. Então, nós precisávamos desenvolver políticas públicas e implementá-las nesses 3 eixos, para que a operação viesse a ser concretizada. A estrutura administrativa de meio ambiente do Estado do Amazonas, ela é composta por 2 órgãos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que é o órgão gestor da política e o órgão gestor das 42 unidades de conservação,
E nós temos o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o INPAAM, que é o órgão executor. Dentro desse componente, né, de governança e gestão ambiental, foi lançado pelo governo do Estado do Amazonas, em maio de 2024, o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, com o eixo aí de infraestrutura desses órgãos. Em janeiro de 2025, a gente tem o cenário repetido aí, né, replicado para a Secretaria de Meio Ambiente, onde é lançado o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração ainda dentro desse componente. Em seguida, é lançado em outubro, né, deste ano, o primeiro concurso, o anúncio do primeiro concurso público da SEMA. A SEMA é uma secretaria que ela foi criada em 2003, mas ela não tinha nem o PCCR e nunca teve concurso público. Então, aí é lançado, né, em outubro deste ano, o anúncio pelo governador Wilson Lima do concurso público para os dois órgãos, SEMA e IPAAM, com uma previsão aí de contratação de 299 pessoas para os dois órgãos. Dentro do componente econômico, foi desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Fazenda do Estado, a nossa Cefaz, o decreto que regulamentou o repasse do ICMS ecológico de 5% para os municípios. Dentro desse decreto, ficou previsto 2 requisitos, né, o índice de áreas protegidas e o índice de qualidade ambiental municipal. Dos nossos municípios, todos possuem áreas protegidas, né, independente da categoria ou do ente que a criou. Então, todos os municípios aí, eles já são contemplados com 2,5% do ICMS ecológico, e agora eles precisam avançar no IQA, que é justamente a qualidade ambiental. Para isso, eles precisam ter Secretaria de Meio Ambiente dentro do município, criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, desenvolver a política pública municipal. Outro componente econômico também que fez parte das negociações, né, foi o decreto de transferência voluntária aos municípios, de forma a incentivá-los a desenvolver convênios na área ambiental. Então, o governo do Estado ele vai ter uma previsão na Lei Orçamentária 2026-2027 de 25 milhões, começando em 2026 com 8 milhões, de repasse de bônus adicional aos municípios que desenvolverem convênios com o Poder Executivo nas matérias com critérios ambientais e climáticos, que venham abordando aí a organização do Sistema Municipal de Meio Ambiente, a conservação ambiental e a vulnerabilidade climática. Então, os municípios que procurarem convênios com a temática, com critérios ambientais e climáticos, eles poderão receber essa bonificação, desde que comprovada. Dentro do componente da sócio-bioeconomia, né, foi mais um avanço do governo do Estado do Amazonas, é o lançamento, né, amanhã, do nosso Plano Estadual de Bioeconomia do Amazonas, onde foi trabalhado os eixos prioritários de governança, pessoas e cultura, patrimônio cultural e genético, ecossistema de negócios e descarbonização e energias renováveis, que são os temas que nós estamos trazendo aqui para a COP30. Dentro da operação, também ficou a previsão de incentivos financeiros adicionais. Esses incentivos financeiros adicionais, eles podem chegar à monta de 22 milhões, tendo uma previsão inicial para 2026, 2027 de 7,5 milhões. E a condição para essa liberação era a redução do desmatamento, né, de 1.456 quilômetros quadrados de desmatamento no triênio 2023-2025, em relação ao triênio 2020-22, que é o nosso PPCDQ, terceira fase. Então, em 2020-22, nós tivemos aí o registro de 6.412 quilômetros quadrados de desmatamento. Nós precisávamos reduzir 1.456, que corresponde a uma redução de 22,70%. Nós tivemos o resultado alcançado, nós tivemos uma redução de 39,97% no desmatamento no triênio 2023-2025, que corresponde aí a 2.563 quilômetros quadrados de redução, alcançando aí o compromisso assumido junto ao Banco Mundial. O outro compromisso assumido também para a liberação, né, dos incentivos financeiros adicionais, que é sem uma forma de doação,
será a realização do concurso público, SEMA e IPAAN, e, posteriormente, a convocação aí dos concursados pelo governo do Estado. Então, esses foram os compromissos assumidos pelo governo, e essa é a etapa que nós nos encontramos, o avanço aí na implementação dessa contrapartida finalística para que a operação pudesse vir ser concretizada. Obrigada. Obrigado, Fabrício. Eu quero agradecer todo o seu empenho e da equipe da SEMA, a equipe da SEDECT, a equipe da Cefaz, que tiveram um envolvimento direto na consecução dos compromissos assumidos com o banco. E, obviamente, eu não tenho como deixar de agradecer a liderança do governador Wilson Lima, que determinou como prioridade o alcance desses resultados. Então, hoje, nós estamos vindo para a COP não só falar sobre o que queremos, mas falar sobre o que fizemos, né? E um dos maiores resultados estão aí as reduções e o alcance dos compromissos ambientais estabelecidos com o Banco Mundial. E eu queria convidar o governador Wilson Lima e convidar também ao representante do Banco Mundial, o Irving Deniz, para assinarem, para assinar, o Irving e também o Fábio Galindo, para assinar o primeiro contrato de RED+, em unidades de conservação do Estado do Amazonas. Essa é uma iniciativa do compromisso já assumido com o banco e de toda a estrutura legal montada para que a gente pudesse estabelecer o primeiro projeto em unidades de conservação do Estado do Amazonas. E agora, governador, mais uma entrega também dos compromissos assumidos com o Banco Mundial. Quando eu falo compromisso assumido é por causa da transação, mas esse é um compromisso assumido com a população do Amazonas, de fortalecer o sistema estadual de meio ambiente. E eu queria convidar para a assinatura, governador, da contratação da banca, que a partir da sua assinatura terá 30 dias para lançar o edital do concurso da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Governador, depois de 20 anos, o Estado não tinha. E agora, para encerrar esse painel, eu convido o governador do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Wilson Lima, para as suas considerações. Governador. Obrigado, Taveira. Eu vou dispensar o cumprimento aqui do dispositivo, já foram todos devidamente mencionados. A gente sabe que há um interesse mundial muito grande pelo bioma amazônico, levando em consideração a nossa característica, o tamanho do nosso território, a maior porção da Amazônia, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, só que isso também nos impõe desafios, e desafios muito grandes, porque
e aqui eu falo não só como gestor, mas como amazônida, porque nós temos os problemas que são urgentes, os problemas da vida real e que eles precisam ser resolvidos agora. E a gente tem aquelas questões que são do mundo ideal e que a gente trabalha para que um dia a gente possa alcançar. Desenvolvimento sustentável, bioeconomia, uma economia de baixo carbono. E essas soluções, como são inovadoras, como demandam um tempo significativo para serem implementadas, elas levam tempo, elas acabam em algum momento caindo no descrédito da população, porque as pessoas querem respostas imediatas, e aí naturalmente que a gente vive um desafio muito grande como gestor para escolher as prioridades e como você vai usar os recursos públicos. Falou-se muito na questão aqui do equilíbrio fiscal do governo, e isso é decisivo. Só para vocês terem ideia, no estado do Amazonas, 92% do total do orçamento estão comprometidos com despesas obrigatórias. Folha de pagamento, precatório, previdência, repasse para os poderes, repasse para as prefeituras, sobrando apenas 8% para investimento. Nenhum estado brasileiro, ou poucos estados brasileiros, ou prefeituras no Brasil, conseguem fazer investimento que não seja a partir de operação de crédito. O Banco Mundial, por exemplo, tem sido um grande parceiro do Estado e a gente tem avançado em algumas operações. Só que o Estado não consegue, ou qualquer outro ente federativo consegue simplesmente chegar lá no banco e pedir um empréstimo ou fazer uma operação de crédito no valor que ele entende que é a necessidade dele. Ele tem um espaço fiscal, ele tem um limite que é estabelecido pelo Tesouro Nacional. Como é que eu divido essa operação de crédito com infraestrutura, saúde, educação, habitação e com programas para desenvolvimento de rede, programas para construção de atividades na bioeconomia, fortalecimento de cadeias produtivas? Então, isso é muito desafiador. A gente entende a necessidade da gente avançar nessa pauta, mas eu preciso resolver problemas como abastecimento de água no interior. Isso é fundamental para a vida das pessoas. Construção de hospitais, de montagem de infraestrutura na área de saúde, construção de unidades habitacionais, soluções de moradia e por aí vai. A gente está há algum tempo tentando encontrar esse equilíbrio. A questão do crédito de carbono em unidades de conservação é algo inovador e algo também diferente, A gente enfrenta uma série de resistências e, na maioria das vezes, de gente que não entende o que efetivamente isso significa. Eu tenho as minhas reservas com relação ao crédito de carbono que é desenvolvido nas áreas privadas, porque ele cumpre a função econômica e aí ele é importante para quem é o grande empreendedor. Ele apenas muda o caminho do investimento, a atividade onde ele vai depositar o dinheiro dele. Ou seja, só ele acaba ganhando. O meio ambiente ganha também, mas o retorno social ele é mínimo e para mim isso não interessa. O que interessa é o retorno social, é fazer com que aquilo que a gente tem de riqueza natural seja revertido em forma de benefício para a população que mora na região amazônica. Porque para mim não faz sentido a gente desenvolver qualquer projeto ou fazer qualquer esforço que não possa trazer água, que não possa trazer energia, conectividade, geração de emprego e renda. A gente está há algum tempo batendo cabeça aqui com o Galindo, com o Banco Mundial, com a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente, para poder tirar esse projeto do papel. Vocês não têm ideia do peso que hoje a gente tira das nossas costas assinando o primeiro projeto, que é lá no Parque Estadual do Sucunduri, que fica ali na região do Apuí. No estado do Amazonas, se fala há muito tempo, há pelo menos 20 anos, sobre a questão do crédito de carbono. Só que durante esse tempo nunca se viu $1 resultado dessa comercialização do crédito de carbono. E agora eu estou muito ansioso com a implementação do projeto. Nós temos mais outros 20 projetos
que já foram aprovados de acordo com o nosso edital e agora vão para a parte de consulta pública juntamente com as comunidades, né? Isso é resultado de um esforço muito grande dos nossos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, porque para que a gente pudesse chegar aqui, a gente construiu um arcabouço legal, a gente cumpriu condicionantes que foram importantes até para que o Banco Mundial estivesse presente nesse processo conosco. E aqui, Irving, eu agradeço muito essa confiança que o Banco Mundial depositou nos nossos técnicos e no estado do Amazonas, da mesma forma que agradeço o Galindo, né, da Future Climate Group, que apostou, né, nesse modelo que nós estávamos implementando e que hoje a gente consegue dar um passo importante. Outro passo importante que a gente dá e que está muito conectado com a questão do crédito de carbono é o nosso plano de bioeconomia, que vai nortear as próximas ações do estado do Amazonas e o que a gente pensa em termos de desenvolvimento sustentável para a nossa região. E aí isso é resultado do Manaus Action Plan, que foi uma carta emitida lá em 2022, quando da realização do GCF, e o GCF é um parceiro importante, foi um parceiro e tem sido na construção desse plano, que vai ser uma bússola norteadora, né, para as atividades de baixo carbono, conectadas com a realidade de cada região, de cada município. Enfim, a gente está vindo apresentar esses projetos aqui na COP, a gente está vindo apresentar ações práticas e ações que apresentam resultados concretos, de coisas que funcionam, de coisas que estão funcionando no estado do Amazonas e de ações que a gente precisa da atenção do mundo, que a gente precisa da atenção de países ricos, de instituições que efetivamente estão interessadas ou se dizem interessadas na questão amazônica. Não tem como fazer qualquer construção de política ambiental se não levar em consideração aquele que protege a floresta, que é o cidadão. Não adianta só olhar para a Amazônia e olhar para a Copa das Árvores sem enxergar as suas verdadeiras raízes, que são as pessoas que moram nela. E esse é o nosso compromisso de continuar aqui trabalhando, de continuar enfrentando essas questões que são desafiadoras, que são inovadoras. Tudo que a gente tem construído agora é um sonho realizado, porque lá atrás, em 2019, foi quando a gente começou a construir essas políticas. Algumas delas já tinham iniciado, tinham ficado pelo meio do caminho, e hoje a gente consegue fazer uma entrega concreta, e é algo que eu sempre questionava todas as vezes que eu ia num evento como esse daqui na COP, em que havia muitas discussões, saíam muita gente saía daqui construindo uma narrativa e tal. Eu digo assim, ok, e o meu povo lá na Amazônia, como é que fica? O que fica de prático para o povo que está lá no meio da floresta, para aquele cidadão que não tem energia, que não tem internet e por aí vai. E a gente está vindo hoje aqui para mostrar o resultado desse trabalho que a gente tem feito, assinando um contrato com a banca que vai tocar o nosso concurso público da Secretaria de Meio Ambiente, que também é algo histórico, resultado dessa construção que foi feita pelo Taveira, pela Fabrícia e por toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que eu agradeço muito. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Tem um vídeo agora, governador, um vídeo sobre, eu peço que coloque, e aí a gente segue depois, por favor. O Amazonas trabalha para enfrentar as mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável, protegendo a floresta e beneficiando os verdadeiros guardiões da Amazônia. Com o programa Amazonas 2030, a meta é alcançar desmatamento líquido zero e a não emissão de mais de 700 toneladas de dióxido de carbono, equivalente até o ano de 2030. As iniciativas em andamento vão beneficiar diretamente mais de 45
35 mil pessoas de 506 comunidades de unidades de conservação e fortalecer o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas. Fazem parte da iniciativa a venda de estoques de créditos de carbono com potencial de captação de mais de US$1 bilhão. Projetos RED+, para a geração de novos créditos de carbono, que vão beneficiar mais de 8 mil famílias em 483 comunidades de unidades de conservação. Concessão florestal, que vai beneficiar mais de 1.000 famílias de 23 comunidades da Floresta Estadual de Maués. E avanço no controle e prevenção da poluição do ar, com o inventário de emissões atmosféricas do Estado, que vai identificar as principais fontes de poluentes atmosféricos e contribuir para políticas de controle e prevenção. Todas essas ações contribuem para que o Amazonas mantenha 97% da cobertura natural preservada, beneficiando 4,7 milhões de habitantes, conservando a maior extensão territorial do bioma, que reúne a maior bacia hidrográfica do mundo e a maior diversidade de fauna e flora da Amazônia brasileira. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Obrigado a todos e a todas que estiveram aqui, aos palestrantes pelas experiências exitosas, e segue a COP, é só o primeiro dia. Eu queria convidar os palestrantes por uma foto de encerramento aqui na frente do painel. Obrigado a todos.